Notícia, informação no seu rádio. E quem é a ministra do STF, Rosa Weber, cujo voto pode ter selado o destino de Lula? Vamos descobrir. Informação. No começo da noite de quarta-feira, dia 4, o início do voto da ministra Rosa Weber no pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula reacendeu a atenção dos brasileiros ao julgamento, iniciado 5 horas antes. No começo da fala da ministra, poucos conseguiram intuir se ela iria votar contra ou a favor. A suposta falta de clareza da ministra chegou a ser alvo de brincadeiras nas redes sociais. Uma escreveu, abre aspas, Rosa Weber começou há 2 minutos e eu já fui 5 vezes ao dicionário. Fecha aspas. Outro tuitou, boatos de que se você colocar o discurso da Rosa Weber ao contrário, dá para entender tudo. Tá aí. Apesar das críticas, então, Weber foi bastante clara na parte final do seu voto. Disse que estava tratando exclusivamente do pedido do ex-presidente Lula e não do tema da prisão após segunda instância de forma ampla. O voto de Rosa Weber era considerado uma incógnita, ao contrário daquele dos demais ministros do STF. Depois de negar o pedido de Lula, Weber disse que fazia, abre aspas, independente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito, fecha aspas, disse ela. Ou seja, a ministra disse que, de forma abstrata, é contra o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Mas como ela entende que o julgamento de quarta-feira era sobre o caso específico de Lula, ela decidiu seguir a jurisprudência que existe hoje no STF. Mas quem é a ministra Rosa Weber? Pois é, Weber foi a primeira juíza do trabalho e a terceira mulher a se tornar ministra na história do STF. Aos 69 anos de idade, tem pela frente apenas mais alguns anos no Supremo, porque os ministros são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Filha de um médico e de um pecuarista, Weber é casada com um procurador do Estado, aposentado, e tem 2 filhos. É fluente em francês e torce para o Internacional. Nascida no Rio de Janeiro, se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolveu boa parte da carreira. Entrou para a magistratura em 76 e alcançou o cargo de juíza do Tribunal Regional do Trabalho, lá em Porto Alegre, em 1991. Deu aula de Direito por apenas 1 ano, entre 89 e 90, na PUC-RS. Em 2006, foi indicada para o Tribunal Superior do Trabalho pelo então presidente Lula. O perfil mais técnico e menos político de Weber foi um dos fatores que pesaram a seu favor quando foi indicada pela presidente Dilma Rousseff em 2011 para assumir o lugar da ex-ministra Ellen Graci na Corte Suprema. À época, o governo petista buscava um nome que tivesse forte currículo jurídico e cuja indicação não gerasse controvérsia. Dilma já havia expressado a intenção de indicar uma mulher e analisava vários nomes. Weber foi amplamente definida pelo então governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e pelo ex-marido da presidente, o Carlos Araújo. O perfil discreto, que hoje motiva elogios, foi alvo de críticas à época da sua nomeação. Na sabatina que enfrentou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela se recusou a responder algumas perguntas, por estar impedida de comentar assuntos em andamento na Justiça. Daí um pouquinho, então, da história desta ministra aí que pode ter selado o destino de Lula, a ministra do STF, Rosa Weber.